Bezerra Hashem da Flame da Erev Tratado de Eruvin. Estamos na Flame da Mudbe, da Flame do verso, na última linha, Verradetania. No meio de um assunto, a Machloket da Bidai Chachamim. Completamos um assunto no DAF anterior, se podemos colocar um eruv para um Kohen, que não pode se impurificar com a impureza dos falecidos num cemitério. A Bidai fala que sim pode, conforme Chamim fala que não pode. Fala agora um outro assunto, que tem a Machloket da Bidai Chachamim. Fala agora, Verradetania. Decidido nessa braita, Rabi Yehuda Omer fala Rabi Yehuda, Me'arvin la Kohen taor betrumat teorah bakever. É possível colocar o eruv, ou seja, aquelas duas refeições para o Kohen poder viajar em Shabbat. Vamos colocar essas duas refeições de trumat teorah, a oferenda do Kohen, que está pura, o Kohen pode ter proveito disso, sobre um túmulo. Para um Kohen puro, que poderia consumir essa oferenda, viajar em Shabbat mais de 1 quilômetro, em volta dessa trumá que ele colocou. A questão é que vamos colocar a trumá teorá, a oferenda pura, em cima de um túmulo que é impuro. Isso vai ser um assunto que a Gemara vai lidar, como a gente não vai impurificar essa oferenda. Outro assunto é como esse Kohen pode chegar a tirar esse trumá teorá, essa oferenda pura, para poder valer o eruv. Isso vai falar aqui a Gemara. Echeazil, como a pessoa vai chegar perto desse túmulo? É proibido chegar perto de um túmulo para um Kohen, para não se impurificar. Fala Beshidat Eival Migdal. Ele vai entrar dentro de uma caixa, aquela caixa de madeira que vimos no DAF anterior, quais são as medidas dessa caixa, e vai ficar perto desse túmulo. Não vai se impurificar, porque essa caixa divide entre ele e o túmulo. Pergunta é, no momento que você coloca a oferenda pura sobre um túmulo, ela se impurifica. E é proibido consumir a oferenda impura, temos que queimar a oferenda impura. Então, como pode ser que vai ser um eruv válido se a pessoa vai usar uma trumá, uma oferenda que não está propícia ao consumo? Responde uma bechelou urcherá. Se trata de frutas que não ficaram vulneráveis à impureza. Sabemos que alimentos só ficam vulneráveis à impureza se entrarem em contato com os 7 líquidos. Os 7 líquidos são vinho, o sangue, o óleo, o leite, o orvalho, o mel e a água. Só se essas frutas entrarem em contato com um desses 7 líquidos, ela fica vulnerável à impureza. Aqui se trata de frutas que não entraram em contato com nenhum líquido. Ou, uma outra situação, Sheniroshá beme perot. Se trata de pão que foi feito sua massa com sucos de frutas. Sucos de frutas como o suco do morango, o suco da romã, que não são mashkin, não são líquidos importantes para fazer esse pão virar vulnerável a receber a impureza. Se trata desse caso. Pergunta, como esse Kohen pode pegar essa trumá que está em cima do túmulo? Se ele vai estender sua mão em cima do túmulo, ele vai se impurificar? A sua mão sobre o túmulo vai virar impura e vai impurificar seu corpo. Se ele vai ficar impuro, ele não pode consumir a trumá teorá, a oferenda pura, até ele se purificar e não vai valer o eruv. Entre parênteses, Arudá, que isso é como sum, você falou da anterior, que só pode fazer o eruv se essas refeições do eruv servem para a pessoa que está fazendo o eruv, não para outra pessoa. Responde a Gemara Bepshutei Klietz, o Kohen pode tirar essa trumá, essa oferenda de cima do túmulo sem se impurificar. Se ele vai pegar uma vara de madeira que não tem um receptáculo, uma vara de madeira não se impurifica e não vai purificar o corpo do Kohen. Delome cabre tumá, uma vara de madeira que não tem um receptáculo nunca recebe impureza. E você fala aqui, mesmo que esse Kohen não vai ter uma vara de madeira na prática e não vai fazer tudo isso, mas é suficiente que ele possa fazer isso para poder usar esse eruv, para fixar sua moradia onde sua comida está e poder viajar em Shabbat naquela direção. Pergunta, Behaka Ma'il? Tem um outro problema, mesmo que essa vara de madeira não vai receber impureza, para ela vai ser um teto sobre o túmulo do falecido. Vai transferir a impureza até o Kohen como um teto de uma tenda. Sabemos que existe a Tumat Oel, a impureza do recinto, que transfere a impureza mesmo que a tenda por si só não recebe a impureza. Responde a se trata aqui de um bastão de madeira que é fino, não tem uma circunferência de um tefar 10 centímetros, então ele não é um teto importante, é só um teto que tenha 10 centímetros, um tefar, ele transfere a impureza. Pergunta Yah, se é assim, se é assim, por que os Chachamim discutem com o Rabi Yehuda e falam que não pode colocar a oferenda como um eruv em cima de um túmulo?
A gente vê que sim, pode. Responde, Kassav, sustenta os Chachamim, Asur liknot bait beisurei anah. Sustenta os Chachamim, a pessoa não pode fixar uma moradia sobre o Isurei anah. Isurei anah significa como um túmulo de um falecido, que a pessoa não pode ter proveito desse túmulo. Assim, a pessoa não pode fixar o seu eruv sobre um túmulo, porque ele vai estar usando o túmulo como uma moradia para ele. Está tendo proveito de um Isurei anah, está proibido. Pergunta Michal de Rabi Yudá Savar Mutar. Você quer falar que conforme Rabi Yudá é permitido usar um Isurei anah como uma residência? Com certeza não. Então por que Rabi Yudá fala que sim, pode? Resposta. Kassavar, sustenta Rabi Yudá, mitzvot lav lianot nitnu. Sustenta Rabi Yudá, uma vez que a pessoa está fazendo uma mitzvah aqui, já vem na frente da Peibet, só pode fazer o Eruvet Rumin se a pessoa vai viajar para cumprir uma mitzvah, como visitar um enlutado, ou, por exemplo, a pessoa ir para um Sheva Brachot, uma refeição de mitzvah. Sendo assim, o Eruv é uma mitzvah. Se é uma mitzvah, mitzvot lav lianot nitnu. Hashem não deu as mitzvot para o povo de Israel terem um proveito material das mitzvot. As mitzvot são leis de Hashem, o rei que dá mitzvot para o seu povo. Sendo assim, a pessoa não está tendo proveito de um Isurei anah, porque as mitzvot não são proveito para a pessoa. Fala Elahad e Amar Rava, isso que falou Rava, mitzvot lav lianot nitnu. Justamente Rava falou esse ensinamento, que as mitzvot não são prazer material para a pessoa. Leima Ketanai, Amra, você quer falar que Rava dependeu dessa halachá só conforme a opinião de Rabi Yudá? Não conforme a opinião de Chachamim? Com certeza não. Amar Lekarava, Rava vai responder, Isvira Leum, se os Chachamim sustentassem de El Me'arvin El Dvar Mitzvah, se os Chachamim sustentassem que só pode fazer o Eruv para fazer uma mitzvah, realmente eles iam concordar com o Rabi Yudá que poderia colocar o Eruv sobre um túmulo. De Kula Mitzvot Lav Lianot Nitnu. Todos concordam com o que Rava falou, fala Rava, que as mitzvot não são um prazer material para a pessoa. Pode ser que a pessoa sente um prazer material nas mitzvot, mas não foi por isso que Hashem deu as mitzvot, não entrou na classificação de um prazer material. Então qual é a machloket? Ve'hacha be'hacha mifrig, essa é a machloket de Rabi Yudá e Chachamim. Mar savar, conforme Rabi Yudá, el me'arvin el dvar mitzvah. Só pode fazer o Eruv para cumprir uma mitzvah? O Mar savar, conforme Chachamim, me'arvin afilo el dvar areshut. Conforme Chachamim pode fazer o Eruvet Rumin para viajar para um motivo material também. Por isso falamos que Chachamim não pode fazer o Eruv sobre um túmulo, porque vai estar tendo um prazer material de poder viajar em Shabbat, se aproveitando de um Isurei anah, um objeto que é proibido ter proveito dele. Elahad amar Rav Yosef, por isso que falou Rav Yosef, El me'arvin el al-dvar mitzvah. Rav Yosef falou que só pode fazer o Eruv para cumprir mitzvot. Lema Ketanai Amra Leshmatei, talvez Rav Yosef falou esse ensinamento somente conforme a opinião de Rabi Yudá, não conforme a opinião de Chachamim? Com certeza não. Amar Lecha Rav Yosef, falou Rav Yosef. De Kule Ama El Me'arvin El Dvar Mitzvah. Fala Rav Yosef, todos concordam que só pode fazer o Eruv para viajar, para cumprir mitzvot. De Kule Ama, e todos concordam também mitzvot lav lianot nitnu. Todos concordam com o que Rava falou, que as mitzvot não foram dadas para o povo de Israel terem prazer material. O Behaka me perguntou qual é a machloket de Rabi Yudá e Chachamim, porque Rabi Chachamim falaram que é proibido fazer o Eruv sobre um túmulo. Mas Savar, conforme Rabi Yudá, Kevan lekana le'eruv, lo nichale de mintera. Sustenta Rabi Yudá, uma vez que a pessoa já cumpriu aqui a mitzvah do Eruv, fixou o Eruv na entrada do Shabbat, depois disso a pessoa já não se importa se o Eruv dele vai se perder. Sendo assim, o túmulo não está ajudando a pessoa, cuidando de seu alimento, porque a pessoa não se importa se esse Eruv se perca. Por isso é permitido colocar o Eruv sobre um túmulo. O Mar Savar, porém, a opinião de Chachamim é Nichale de mintera de itzrich achilei. Que fala os Chachamim, a pessoa sim quer que o túmulo cuide da comida dele, para ele, se ele precisar consumir esse Shabbat, ele vai ter a comida dele lá. Sendo assim, o túmulo está ajudando a pessoa a cuidar da comida, não pode colocar um Eruv sobre um túmulo para não ter proveito material de um Isurei anah, um objeto que é proibido ter proveito. Porém, antes da Eruv se fixar, com certeza a pessoa não tem um problema de colocar o Eruv sobre um túmulo, porque naquele momento que vai se fixar o Eruv, a pessoa vai estar cumprindo uma mitzvah, porque fala Rav Yosef, todos concordam que só pode fazer o Eruv para viajar por um motivo de mitzvah. A questão é, depois que já foi fixado o Eruv, será que esse túmulo está ajudando a pessoa ou não a cuidar da sua comida? Aí fala os Chachamim que sim, então não pode colocar o Eruv sobre o túmulo para não ter o proveito material de um Isurei anah.
Fala a Mishnah, Me'arvin Badmai. É permitido fazer o Eruv com Dmai. Para entender o que quer dizer Dmai, temos que introduzir os assuntos de Trumot Maasrot, os assuntos das oferendas. Sabemos que a pessoa que tenha produções tem que tirar várias oferendas. Tem que tirar Trumah Gdolá, é a oferenda primordial para o Cohen, é mais ou menos 2% da produção dele. Pela Torá isso não tem volume, mas os Chachamim deram um volume de 2% da produção para o Cohen. Isso chama Trumah Gdolá. Depois disso, a pessoa tem que tirar Maaser Rishon. O primeiro dízimo para o Levi, que é 10% da produção que sobrou depois que a pessoa tirou Trumah Gdolá. O Levi, por sua vez, tem que tirar o dízimo do dízimo. O dízimo do dízimo se chama Trumat Maaser. É 1/10 do que ele recebeu e ele tem que dar para o Cohen. Depois, no primeiro, no segundo, no quarto e no quinto ano da Shemitah, do ciclo do trabalho da terra, temos que tirar Maaser Sheni, o segundo dízimo. Esse dízimo a pessoa pode consumir, mas ele tem que consumir em Yerushalayim, na cidade velha de Yerushalayim. E no terceiro e no sexto ano da Shemitah, a pessoa tem que tirar Maaser Ani. Não vai tirar Maaser Sheni, o segundo dízimo tem que tirar o Maaser, o dízimo dos pobres. Isso é no terceiro e no sexto ano. Com relação às alachot de Maaser Sheni, a pessoa deveria ir para Yerushalayim consumir suas frutas. Se a pessoa não quer ir para Yerushalayim naquele momento, a pessoa pode resgatar as suas frutas, transferir a kedushá das suas frutas, a espiritualidade das suas frutas para dinheiro, e a pessoa pode levar futuramente esse dinheiro para Yerushalayim e comprar comida com esse dinheiro. A pessoa que está fazendo o resgate tem que aumentar aqui o Homesh. O Homesh é uma multa que a pessoa tem que dar 1/5 do valor total a mais. Por exemplo, se a pessoa vai fazer um resgate de frutas que valem 4 moedas, a pessoa tem que fazer um resgate sobre 5 moedas. Essa quinta moeda é uma multa que a pessoa está resgatando o Maaser Sheni. Essas são basicamente as alachot de Trumot Maasrot. Com relação a Dmai, uma pessoa que compra frutas de uma Ma'aretz, uma pessoa simples, uma pessoa que não entende muito de Torá, ele tem que tirar Trumat Maaser e tem que tirar também Maaser Sheni. Trumah Gdolá, esse Ma'aretz não é suspeito. A Trumah Gdolá é muito grave, a pessoa que consome Tevel, uma produção que não foi tirada Trumah Gdolá, está chayav mitar min al-shamayim. O Bedin Shemala, o Tribunal dos Céus, decreta uma pena de morte para essa pessoa, Chas v'Shalom. Os Amei Aratzot também tomam cuidado com isso. Com relação a Maaser Rishon, os Amei Aratzot não tomam tanto cuidado assim. É um mitzvah da para o Levi o Maaser Rishon, mas a pessoa que consome Maaser Rishon não está chayav mitar, não tem nenhum castigo. Sendo assim, temos uma suspeita que talvez esse Amaretz não tirou o Maaser Rishon e por sua vez não tirou a Trumat Maaser também. Não tirou o dízimo do dízimo, então essa plantação continua sendo Tevel. A pessoa que compra as plantações de uma Maaretz tem que tirar Trumat Maaser. O Maaser Rishon, ele tem que só designar, tem que só fixar a área dessas frutas que vai estar lá o Maaser Rishon, mas ele não tem que dar para o Levi. Ele não tem que dar para o Levi porque talvez esse Amaretz já deu para o Levi o Maaser Rishon dele. Sendo assim, o Levi tem que trazer uma prova pela alachá de Amotzim e Chavero Lavarayá. A pessoa que está tirando dinheiro de outro, na dúvida, tem que trazer uma prova. Esse dono das plantações podem falar que traga uma prova que esse dono, esse Amaretz, não deu para vocês o Maaser Rishon. E essa pessoa não precisa dar o Maaser Rishon, ele pode consumir o Maaser Rishon. E você tem que designar a área dessas frutas que vai estar o Maaser Rishon e dar Trumat Maaser, o dízimo do dízimo para o Cohen. Maaser Sheni também ele tem que tirar, porque os Amei Aratzot são suspeitos que não vão tirar Maaser Sheni. A pessoa tem que tirar Maaser Sheni, ele pode resgatar essas frutas em moedas, como vimos anteriormente. Com relação a Maaser Ani, no terceiro e no sexto ano da Shemitah, ele não tem que tirar Maaser Ani. Isso são as introduções para a nossa Mishnah. Fala a Mishnah, Me'arvin Badmai, é permitido fazer o Eruv com Dmai, essa produção do Amaretz. Agora vou explicar por quê. O Maaser Rishon Shenitlat Trumato, podemos fazer o Eruv com o primeiro dízimo do Levi, que foi tirado a Trumá dele. Agora vou explicar a novidade de cada assunto da Mishnah. O Maaser Sheni Vegdesh Nivdum pode fazer o Eruv com o Maaser Sheni, o segundo dízimo, que foi feito o resgate sobre moedas, Vegdesh. A pessoa que designou um certo objeto para ser um bem do Bet HaMikdash, também é permitido ter proveito desse objeto, mas aqui foi feito o resgate. A pessoa resgatou, transferiu a espiritualidade desse objeto para moedas. Essas moedas têm a Kedushá de Ekdesh, e esse objeto que a pessoa tinha feito o Ekdesh está livre. A pessoa pode fazer o Eruv com esses alimentos de Ekdesh que ele resgatou.
Ve'akoanim bechalá. Os koanim podem fazer o eruv com halá, aquela porção das massas que os koanim podem consumir. Avalô betevel, porém, ninguém pode fazer eruv com tevel, uma produção que não foi tirada trumá. Velô b'maaser rishon shelo nitrato, não pode fazer o eruv com o primeiro dízimo do Levi que não foi tirada trumá. Agora eu vou explicar qual é a novidade de cada coisa. Velô b'maaser sheni ve'ekdesh shelo nivdum, e não pode fazer eruv com o segundo dízimo maaser sheni ve'ekdesh, que não foi feito resgate sobre moedas. Explica a Gemara. Dmai, halochazelei. Como a pessoa pode fazer o eruv com dmai, essas plantações do amares? A pessoa não pode consumir dmai até tirar os trumat maaser, até tirar maaser sheni. Sendo assim, o eruv não é válido, não pode fazer o eruv com um alimento que a pessoa não pode ter proveito dele. Responde a Gemara. Migo deibai mafkar leu lenichsi, ve'ave ani vechazulei, hashtana mechazelei. Responde a Gemara. Existe uma kula. Só eles facilitaram com relação às halachot de Dmai. Uma pessoa pobre pode consumir o Dmai livremente, sem tirar nenhuma oferenda. Uma vez que a maioria dos Ameratzot sim tira Maaser de Shon, Trumat Maaser e todas as outras oferendas, então os pobres podem se basear nessa maneira e consumir essas frutas sem tirar nenhuma oferenda. Então a pessoa, fala Gemara, amigo de Ibai Mafkerleu, a pessoa poderia se fazer de pobre, poderia despropriar todas as suas posses, e virar uma pessoa pobre. Vechazulei, a pessoa poderia consumir esse dmai, hashtana mechazulei, também agora esse dmai é apropriado para ele. Mesmo que agora não fez essa expropriação, esse refker em Shabbat, mas era o ilô, serve para a pessoa, é suficiente para fazer o uma coisa que serviria para a pessoa, se a pessoa fez alguma estratégia para conseguir esses alimentos. Faz uma prova para isso que um pobre pode consumir dmai, ma'achilin dmai. Podemos dar dmai para os pobres consumirem, eles não vão tirar nenhuma oferenda. Continua aqui a Gemara, viramos a página Betachsaniat dmai. Podemos dar dmai para um exército também. Um exército são pessoas pobres que não têm nenhum bem. Podemos dar dmai para eles, como podemos dar dmai para um pobre. Amaravuna. Fala Ravuna, Tara tem uma braita. Bet Shammai Omrim, conforme Bet Shammai, El Ma'achelin et Anim dmai. É proibido dar dmai para os pobres, fala a Bet Shammai. O Bet Hillel Omrim, conforme Bet Hillel, Ma'achelin et Anim dmai. É permitido dar dmai para os pobres, conforme Bet Hillel. Porque temos aqui aquela maioria dos Ameratzot, das pessoas simples que sim tiram as oferendas e os dízimos. Continua. Maaser rishon shenitlat trumato. A Mishnah falou que podemos fazer o eruv com o primeiro dízimo do Levi, que foi tirado a trumá. Pergunta a Gemara Pshita, com certeza pode. Se foi tirado a trumá, então é como se fosse chulin, é como se fosse um alimento comum. Qualquer pessoa pode ter proveito disso. Lotricha, tem sim uma novidade na Mishnah. Sheikdimu bashibolin. Se trata aqui de um Levi que antecipou o Cohen. Porém, ele foi antes que foi feito aqui essas pilhas nos armazéns. Ele foi bashibolin. Quando essa produção estava ainda numa estrutura de espigas no campo. Esse Levi pegou o Maaser Rishon, tirou Trumat Maaser, o dízimo do dízimo para o Cohen. Porém o Levi não tirou Trumá Gdolá, aquela primeira oferenda para o Cohen. Como falou o sábio em nome de Reish Lakish, da Marabiaval, Mareish Lakish, que falou Reish Lakish, Maaser Rishon Sheikdimu Bashiborim, com relação ao Maaser Rishon que o Levi antecipou o Cohen e pegou Bashiborim, nas espigas, Patur Trumá Gdolá não tem que tirar Trumá Gdolá dessas espigas. Por quê? Shenemar, como está escrito, que os Levim têm que tirar Trumat Hashem, a oferenda para Hashem, ou seja, para os Kohanim que trabalham para Hashem, Maaser mina Maaser. A Trumat Maaser, o dízimo do dízimo. Explica a Gemara, Maaser mina Maaser, a Torá ordenou Maaser mina Maaser, o dízimo do dízimo, Velo Trumat Gdolá, ve Trumat Maaser mina Maaser. E não também a Trumat Gdolá e também a Trumat Maaser do Maaser Rishon. Esse falou Reish Lakish, que se o Levi antecipou o Cohen Bashibolim, antes de formar aquelas montanhas nos armazéns, antes de fazer o miruach, que é alisar a produção para fazer aqueles blocos para a comercialização, então o Levi só tem que tirar Trumat Maaser e não Trumat Gdolá. Isso ensinou a nossa Mishnah, que se o Levi tirou Trumat Maaser, o dízimo do dízimo, e não tirou Trumat Gdolá, mesmo assim ele pode fazer o Eruv, como o Reish Lakish falou que não é necessário fazer Trumat Gdolá se o Levi antecipou o Cohen. Amar Rafá para Abai. Rafá perguntou para Abai. Yach, isso é assim, afilo ikdimu bakriname.
Se é assim, mesmo que o Levi antecipou o Cohen, depois já foi feito o Miruach, já foi feito aqueles blocos, já realizaram a produção nos armazéns, mesmo assim, o Levi estaria isento de ter Trumá Gdolá, porque a Torá falou que só tem que tirar Maaser Minah Maaser, o dízimo do dízimo, e não Trumá Gdolá do dízimo. Amar, ele falou, Abayalecha Amar Kram, por causa de você, falou o Pasuk, Mikol Masrotechem Tarimu et Kol Trumat Hashem. A Torá falou que tem que tirar todas as oferendas dos dízimos. Ou seja, se a pessoa tirou aqui uma série de Shom, depois de ter feito o Miruach, já foi feito aqueles armazéns e realizaram a produção no armazém, tem que tirar também Trumá Gdolá e também Trumat Maaser. Porém, se o Levi antecipou com ele, Bashibolim, antes de fazer o armazém, então o Levi não tem que tirar Trumá Gdolá. Pergunta, Maraíta, por que você decidiu assim, que se o Levi tirou no armazém, tem que tirar Trumá Gdolá e Trumat Maaser, e se o Levi tirou Bashibolim, não tem que tirar Trumá Gdolá? Responde a Gemara, Ai Idgan, Ve'ai Lo Idgan. É diferente. Se já foi feito um Miruach, então virou um Dagan. Dagan é uma produção pronta já no armazém. Pronta ao comércio e pronta ao consumo. Sobre isso falou o Pasuk, Reshit Deganecha. A Trumá Gdolá é o princípio do seu Dagan. O princípio da sua produção, que já foi feita o Dagan é a produção pronta no armazém. Aí tem que tirar a Trumá Gdolá. Antes de fazer o Dagan, não tem que tirar a Trumá Gdolá. Por isso falou o Pasuk, Tarim et Kol Trumat Hashem. Tem a obrigação de tirar todas as trumot, todas as oferendas dessa produção que já foi feita ela, Dagan, a produção no armazém. Porém, se o Levi antecipou o Cohen, Bashibolim, antes de ser feito Dagan, não tem que tirar a Trumá Gdolá. Por isso falou o Pasuk, Maaser Minah Maaser, Velo Trumá Gdolá, e Trumat Maaser Minah Maaser. Isso que a Mishnah veio ensinar, que existe uma situação que o Levi não tem que tirar a Trumá Gdolá e pode fazer o Eruv com aquele Maaser que foi tirado o Trumat Maaser, o dízimo do dízimo é suficiente. Continua, Maaser Sheni Vegder Sheni Vdu. Pode fazer o Eruv com o segundo dízimo, Maaser Sheni, que foi feito o resgate dele sobre dinheiro, Vegdesh, e também os bens do Betamidesh, foi feito o resgate deles com dinheiro. Pergunta na Pshita, como se poderia, se foi feito o resgate, qualquer pessoa pode ter proveito desses objetos. Lotzricha, tem sim uma novidade. Shenatan et Kerem, Velo Natan et Homesh. Se trata que a pessoa fez metade do resgate. A pessoa deu o preço, o Kerem, ou seja, se essas frutas valiam 4 moedas, a pessoa já transferiu essa Kedushá para 4 moedas, mas ele não fez o Homesh. Não designou aquela quinta moeda, que é a multa que a pessoa tem que dar. Vekamash Malan, isso vem ensinar que a Mishnah De'ena Homesh Me'akev. Que essa quinta parte não impede a transferência e a permissão da pessoa usar essas frutas que eram Maaser Sheni e essas frutas que eram Egdesh. Isso vai que a Mishnah que pode fazer o Eruv mesmo que ele não tirou o Homesh. Futuramente ele vai tirar o Homesh, mas isso não impede que ele use isso como Eruv antes. Avalou Betever, não pode usar Tever, uma produção que não vai tirar as Trumot, para fazer o Eruv. Pergunta na Pshita, como se não pode, ninguém pode ter proveito de Tever. Se assim não pode fazer o Eruv de uma coisa que ninguém pode ter proveito. Lotzricha tem sim uma novidade aqui. Betever Tavum de Rabanan. Se trata de Tever, que a pessoa está obrigada a tirar as Trumot, as oferendas, por uma decisão rabínica. Pela Torá não precisaria tirar as oferendas, mesmo assim não pode usar esse Tever para fazer o Eruv. Por exemplo, Bekeigon Shezrao Beatzit Sheinonakuf. Se a pessoa plantou alguma árvore num vaso que não tinha um furo embaixo, pela Torá isso não está plantado no chão, sendo assim não tem que tirar as Trumot, não é Tever. Porém os sábios falaram que uma vez que parece que a pessoa está plantando no chão, então a pessoa tem que tirar já as Trumot e é Tever Midirabanan. Uma decisão rabínica, isso é Tever, não pode fazer o Eruv com essa plantação, mesmo que pela Torá isso não é Tever. Continua, não pode fazer o Eruv com o dízimo do Levi que não foi tirado a Trumá. Pergunta, Pshita, com certeza não pode, se não foi tirado a Trumá, que a Gemara entendeu que se dá de Trumat Maaser, isso é Tever. Já falamos que Tever não pode ser usado para fazer o Eruv. Lotzricha tem sim uma novidade. Sheikdimu Bakri, Vinitlami Menu Trumat Maaser. O Levi antecipou o Cohen no Kri, depois de já feito o armazém dessas plantações. Vinitlami Menu Trumat Maaser. E o Levi já deu Trumat Maaser, o dízimo do dízimo para o Cohen. Velo Nitlami Menu Trumat Gdolá. Porém, não foi dado aqui para o Cohen Trumat Gdolá, que é a primeira oferenda. Mal de tema, porque eu poderia pensar que pode usar esse Maaser de chão que não foi tirado do Trumá Gdolá para fazer o Eruv,
Que da Malera foi para Abai, como ela perguntou para Abai, Maraíta, anteriormente, porque você decidiu que se o Levi antecipou o Cohen no Cri, depois já feito os armazéns, ele tem que tirar também Trumá Gdolá, também Trumá de Maser, e antes Bashibolim, ele não tem que tirar Trumá Gdolá. Isso veio aqui a Mishnah ensinar, que a Mishnah que deixar ele, a Mishnah veio ensinar, como a Abai falou, que existe uma diferença depois que a pessoa fez um Cri, já virou um Dagan, já virou uma produção pronta ao consumo e ao comércio, tem que tirar Trumá Gdolá, como a gente já viu anteriormente, Reshit de Galecha. Continua a Gemara, Velo, Bemaser Sheni Vekdesh não Niftu, não pode fazer o Eruv com Maser Sheni e Ekdesh, que não vai ver do resgate dele através das moedas. Pergunta a Gemara, Pshita, com certeza não pode? Não pode ter proveito de Maser Sheni e Ekdesh, que não vai feito esse resgate. Lot Fricha disse uma novidade, Shepdaan, Velo Pdaan Kilchatan. Foi feito aqui esse resgate, mas não foi feito perfeitamente como a Alahá manda. Isso veio aqui a Mishnah ensina que não é válido. Por quê? Maaser, com relação ao dízimo, a pessoa resgatou o Maaser Sheni sobre uma moeda que não foi cunhada, não tem aquele desenho na moeda. Aquele desenho do rei, ou desenho do valor da moeda, não foi marcada a moeda, e não é válido. Verachmaná, Maria Torá falou, Betzarta Kesef. A Torá falou que a pessoa tem que empacotar o dinheiro dele e levar ele para Yerushalayim. O que a Torá falou para empacotar o dinheiro? Não deve ser que tem que empacotar o dinheiro. A Torá queria ensinar que tem que usar dinheiro que tenha tzurá. Tzurá é o cunho, é a marca que está desenhada no dinheiro. Só assim são moedas importantes para fazer o resgate. Se a Simon, uma moeda sem esse desenho, não é válida para fazer o resgate. Hekdesh, com relação ao Hekdesh, Shechilelo agav karka. Se trata que a pessoa queria transferir a Kedushá do Ekdesh sobre terrenos. E não é válido também. Drachmaná Amar, que diz na Torá, Venatana Kesef Vekavlo. A pessoa vai dar dinheiro e vai resgatar os bens do Ekdesh. Tem que ser dinheiro e não terrenos. Isso a Mishnah veio ensinar que existem duas situações. Uma com relação a Maaser, uma com relação a Ekdesh. Se a pessoa fez o resgate de uma forma errada, o resgate não é válido. Continua a Mishnah, Matnitin HaSholeach Eruvo. Com relação ao Eruv, vimos que tem dois modos para fazer o Eruv. O Eruv significa fixar a moradia da pessoa fora da cidade, até 1 quilômetro fora da cidade, para a pessoa poder viajar a partir desse lugar desse Eruv, a pai mamar 1 quilômetro em qualquer direção. A pessoa poderia fixar o Eruv, se a pessoa própria fosse no lugar do Eruv, ficasse lá desde o pôr do sol da sexta-feira para o Shabat, até a saída das estrelas, é como se ele morasse lá, e pode viajar a partir de lá em Shabat mais 1 quilômetro. Existe uma situação que a pessoa pode fazer Eruv através de refeições, como já vimos várias vezes. A pessoa também pode mandar um enviado, um encarregado, para colocar suas 2 refeições no lugar do Eruv. Isso também é válido, com a condição que a pessoa que está colocando o Eruv vai mencionar, que está colocando o Eruv para fulano poder viajar no Shabat. Também a pessoa própria que está fazendo o Eruv, com a sua presença lá, tem que falar que está fazendo o Eruv, em nome disso que ele vai poder viajar de lá 1 quilômetro ao pai e mamá no Shabat. Agora a Mishnah vai lidar com várias situações que a pessoa vai mandar um encarregado para colocar o Eruv. A pessoa manda essas 2 refeições para fazer o Eruv, Beat Heresh, com um surdo mudo, Shoté, uma pessoa que tem um retardo mental, ou Aleno Vekatan, ou uma criança. Essas 3 pessoas não estão obrigadas às mitzvot, elas não têm consciência suficiente para estar obrigadas às mitzvot. Ou Beadmishe, não modé Beruv, uma outra situação, a pessoa mandou esse Eruv com uma pessoa que não acredita no Eruv. Já vem lembrar qual é essa pessoa? E no Eruv. Não funciona esse Eruv, ele tem que mandar o Eruv para uma pessoa que está obrigada às mitzvot. E também tem que mandar o Eruv para uma pessoa que acredita nas mitzvot. Vem mamar le'acher kablu mimenu. Se a pessoa mandou um outro encarregado para receber o Eruv desse Heresh Otei Katan, ou dessa outra pessoa que não acredita no Eruv, e para colocar o Eruv no lugar certo, Areze Eruv. Aí funciona assim o Eruv dele. A gente vai ver na Gemara que mesmo que essa pessoa que mandou o Heresh Otei Katan não viu que essa outro encarregado pegou o Eruv do Heresh Otei Katan e colocou no lugar certo, mesmo assim é suficiente para a pessoa poder viajar no Shabat. Pergunta agora, Bekatan não pode fazer o Eruvet Rumin com um Katan, com uma criança? Ve'amaravuna, Ravuna falou diferente, Katan goveta Eruv com relação a Eruvet Hatzerot. Eruvet Hatzerot é como se fosse um condomínio que as pessoas só podem carregar lá se eles pegam comida de todos e colocam na casa de uma das pessoas. Aqui Ravuna, Katan goveta Eruv. Uma criança pode recolher a comida de todos e colocar na casa de outra pessoa. E é suficiente que a gente vê que o Katan sim pode fazer o Eruv Hatzerot. Qual é a diferença? Lokasha, não tem uma pergunta aqui. Kan Eruvet Rumin,
kan beruve chatzerot. E diferente os casos, com relação a Eruvei Tchumim, a halakha é mais profunda. A pessoa tem que fixar a moradia dessa pessoa que quer viajar no Shabbat em certo local fora da cidade. É um conceito profundo de transferência de moradias e só uma pessoa que está obrigada às mitzvot e acredita nas mitzvot e nesse detalhe também da halakha de Eruv pode fazer essa transferência da moradia da pessoa. Uma criança não pode fazer essa coisa tão profunda assim, por isso que ele não está obrigado às mitzvot. Porque com relação a Eruvei Chatzerot não é uma coisa profunda, é uma coisa prática. As pessoas podem carregar num Hatzer, num pátio coletivo, porque as pessoas moram junto com outra pessoa na casa, porque suas refeições estão junto com essa pessoa em sua casa, é como se todos morassem numa casa só, e esse Hatzer serve essa casa, é como se fosse uma extensão dessa casa, todos podem carregar nesse Hatzer. Não é uma coisa profunda, é uma coisa prática, com relação a Eruvei Tchumim é uma coisa profunda. Sendo assim, só uma pessoa que está obrigada às mitzvot pode fazer o Eruvei Tchumim. Continuou, não pode dar o Eruv para uma pessoa que não concorda, não acredita no Eruv. Man, quem é essa pessoa? Marav Chizda Kutai. São os Kutim. Kutim são Goim, que Sanherib trouxe para o Shomron, depois que ele exilou as 10 tribos. Colocou esses Goim lá no Shomron para cuidar da terra. E os leões atacavam esses Kutim de uma forma anormal. Esses Kutim começaram a temer Hashem muito e se converteram. Eles se converteram, mas eles continuavam sendo idólatras, infelizmente. E existe uma discussão em Masechet Kiddushin se esses Kutim, eles são convertidos verdadeiros ou eles não são convertidos verdadeiros. A pessoa que se converte por medo de alguém não é um convertido verdadeiro. Esses Kutim se converteram por causa que eles tinham medo dos leões, talvez eles não são válidos, talvez não, eles sim são válidos. Em certa época os Kutim começaram a estudar a Torá, e eles só acreditavam na Torá escrita, não acreditavam na Torá oral ou aleno. Na época da Gemara, os sábios viram que os Kutim eram idólatras e decretaram que esses Kutim são goim para todos os efeitos. Os Kutim não acreditam na halakha de Eruv, uma vez que eles não acreditam também na Torá oral, não podemos dar o Eruv para um Kutim, colocar esse Eruv no lugar certo. Falamos lá, se a pessoa mandou outro encarregado, outro shaliach, para pegar o Eruv do Cheresh Oteve Katan e colocar no lugar certo, a pessoa pode viajar tranquilamente no Shabbat. Pergunta como a pessoa pode saber que funcionou isso que ele fez? Talvez o Cheresh Oteve Katan não se encontraram com esse encarregado e a pessoa não colocou o Eruv no lugar certo. Resposta que da Marav Chizda estabeleceu um caso específico, Beomet Veroeu, precisa de um caso específico que essa pessoa, esse proprietário aqui do Eruv, ele mandou esse encarregado, ele viu que esse encarregado encontrou o Cheresh Oteve Katan. Aí funciona. A Renami também aqui, Beomet Veroeu, está nesse caso específico, que esse proprietário do Eruv viu que eles se encontraram. Pergunta, mas mesmo assim não é suficiente. Tá bom que ele viu que eles se encontraram, mas quem disse que essa pessoa encarregada de colocar o Eruv pegou o Eruv deles? Talvez não. Resposta que deu Marav Yechiel, como Rav Yechiel falou, Hazaká. Temos uma Hazaká, uma força de decisão na halakha, para fixar uma halakha conforme um raciocínio, um shaliach, ou seja, shtichuto. Sempre o enviado, o encarregado, cumpre a sua missão. Se esse encarregado teve essa missão de pegar o Eruv do Cheresh Oteve Katan e colocar no lugar certo, com certeza ele fez essa missão, e a pessoa pode viajar no Shabbat se baseando nisso. A Hanami e Hazaká, shtiach, ou seja, shtichuto, a mesma coisa aqui com relação ao nosso caso. Ve'ich de Rav Chizda e Rav Yechiel. Sobre qual braita Rav Chizda e Rav Yechiel falaram esses ensinamentos? Que shtiach, ou seja, shtichuto, e citando um caso específico que Omed Veroeu, falando, sobre essa braita foi ensinado, detalhe como falou a braita, Natnon Lepila. A pessoa deu o seu Eruv para um elefante e colocar no lugar certo. Deve ser um elefante adestrado, Veolichó, Lekó Veolichó, a pessoa deu para um macaco e o macaco levou para esse lugar certo. Eruv, não valeu o Eruv dele. Como vimos anteriormente, que o Eruv é uma coisa profunda, que a pessoa tem que fixar sua moradia lá, através de uma pessoa que é obrigada às mitzvot para fixar sua moradia lá, para poder viajar no Shabbat. Se esse proprietário do Eruv mandou outro encarregado, outro shliach, pegar o Eruv desses animais e colocar no lugar certo, a pessoa pode viajar no Shabbat se baseando nesse Eruv. Pergunta, talvez essa pessoa não alcançou os animais, não colocou o Eruv no lugar certo.
A Marafrizá, ainda explicou, Beomed Veroi, sobre um caso específico que o proprietário do Eruv está vendo que encarregado alcançou os animais. Pergunta Velima Lomekabe Leminei. Tá bom que esse encarregado encontrou os animais, mas talvez ele não pegou o Eruv deles. A Maravirreira falou da Virreira Chazaká, temos uma Chazaká, uma força de decisão na Alahá. Shaliach, ou seja, derrotou. O Shaliach sempre faz a sua missão, também se encarrega de cumprir a sua missão. Isso fala aqui agora, mas eu deixar amanhã, continuamos essa guiar com novos exemplos, novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.